Programa Cotidiano e Você. Um oferecimento da Oi, a operadora que mais cresce no Brasil. Você já ouviu falar da dieta detox? Ela anda ganhando muitos adeptos no Brasil hoje. E a gente trouxe aqui uma pessoa para falar sobre isso. O que é a dieta detox? A Lucilene Andrade, nutricionista, que está aqui com a gente, não é isso, padre? Olha, Lucilene, seja bem-vinda, porque a sua presença aqui é muito importante para tirar muitas dúvidas e trazer para as pessoas esclarecimento importante mesmo sobre essa questão da dieta. Né? Muito prazer meu mesmo estar aqui, poder orientar as pessoas, porque tem muita coisinha que as pessoas acham que é e não é. Vamos ver, né? Vamos ver no... Para começar, eu acho que toda dieta tem que ter uma supervisão de um nutricionista. Não adianta, né? Ou tem que ser um profissional e o nutricionista está ali. Não é só a pessoa cismar, comprar aquela revista na banca e falar, agora eu vou perder... Né? Vou fazer que nem nosso câmera, né? Tem um absurdo que nós vamos perguntar daqui a pouco. Já podia mostrar depois dele para ver como que ficou o shape dele. Olha, mas o que é detox? Detox é do termo detoxificação, né? Que é o mesmo que desintoxicação. E o que é a desintoxicação? É a limpeza no caso que a gente está falando, do organismo. E essa limpeza do organismo é que são elas. Muitas vezes, hoje em dia, se usa muito o termo detox, até fica como uma modinha, né? Isso. E às vezes tem produtos escrito detox, a pessoa fala, poxa, então eu vou limpar meu organismo, vou comprar tal produto e vou limpar meu organismo. Mas muitos até desses produtos que vêm com essa marca, né, de detox, quando lê os ingredientes, você vê que tem alguns componentes para a conservação do produto que são tóxicos, né? Então tem uma substânciazinha que acaba até agindo, né, numa detoxificação hepática dentro do produto, mas a quantidade tem que avaliar custo-benefício. Eu sempre falo para as pessoas, para os meus pacientes, leia os ingredientes. Quer conhecer o alimento? Será que o alimento é bom? Leia os ingredientes. Identificou como alimento? Logo, é alimento. Mas o nome é dieta detox. Dieta significa que o detox é para emagrecer ou não é só para emagrecer? Não é só para emagrecer. Acontece desintoxicar. Desintoxicar. Na verdade, assim, a gente vem, né, muito antes de nascer, já com algumas substâncias que os pais, os avós, porque uma boa alimentação não diz respeito só à nossa saúde, diz respeito à saúde do filho, do neto e assim por diante. Porque as substâncias, que cada alimento tem uma reação química no organismo. Então, essas substâncias, quando consumida, forma-se lá ou um antioxidante ou um pró-oxidante. E pode afetar a célula, desde a membrana até o DNA. Se chegou no DNA, vai para o código genético. E aí, hoje, o que tem de criança que nasce com problema de leite com leite, é impressionante o que tem. Né, interessante. E as pessoas, assim, há um tempo atrás, a gente não ouvia falar muito disso. Né? Intolerância ao leite. Intolerância ou à lactose, que a intolerância à lactose, na verdade, é o carboidrato do leite, a lactose. E ela dá desconforto gástrico. Sim. Muitas pessoas falam de alergia à lactose, é um termo errado. É intolerância à lactose, alergia é a proteína do leite, que age no sistema imunológico, né? Mexe com toda essa parte de metabolismo e aí aonde vale um detox. Mas porque o leite ele tem alguma coisa a ver com isso? Ele é um dos ingredientes bons para o cardápio ou não? Depende. Eu sou nutricionista funcional, né? E sempre quando alguém pergunta alguma coisa, eu sempre falo, depende. Tudo não dá para falar, dá uma dica de uma alimentação saudável, depende. Por que depende? A gente vê hoje falar tanto de alimentos, né, tido como funcionais, alimentos como suco de uva, por exemplo, né, que é rico em resveratrol, uma substância antioxidante que protege contra as doenças cardiovasculares. Mas para quem tomar? Depende. Né? Porque se a pessoa tem um exemplo, uma proliferação de fungos, e é muito comum ter hoje consumido tanto açúcar, essa dieta super errada, né, que normalmente as pessoas têm, até decorrente dos alimentos que elas comem muitas vezes e nem percebe que tem açúcar ou sal, né? E acaba que prolifera, ajuda essa proliferação de fungo. E um alimento que fermenta no meu intestino
vai favorecer esses fungos. Então, o ideal seria um detox para recuperar essa mucosa intestinal, recuperar todo esse sistema, e aí sim, todos esses, né, entra como atuando de fato como uma ação antioxidante, um suco de uva e assim por diante. Então, esse negócio do detox. Eu tô vendo que a senhora sempre fala do detox como uma limpeza, até como uma terapia, algo que seja terapêutico. Mas, na verdade, eu estou dizendo até do que eu já ouvi. Sempre que eu ouvi falar de detox, eu vi pessoas querendo emagrecer com detox. O detox, ele emagrece, ele não emagrece? Vamos lá. Na verdade, assim, o equilíbrio orgânico, né? Sempre o foco é o equilíbrio orgânico. Eu sempre trabalho falando de detox para que a gente consiga equilibrar. Então, muitas vezes, se a pessoa está muito abaixo do peso, ela vai aumentar a massa magra e ela vai melhorar. Se a pessoa está muito acima do peso, desinflamando o sistema, porque a obesidade, a pró-obesidade, tudo isso acontece num meio pró-inflamatório. Então não adianta entrar com uma dieta matemática, ou seja, de baixas calorias, né? Que aí eu estaria só dando um exemplo até prático. Digamos que a gente tem um incêndio e se baixar essa chama e ainda persistir ali a brasa, eu ainda tenho problema, né? Então, se eu só diminuo a quantidade de calorias, eu posso até de alguma forma emagrecer, mas eu ainda posso ter toxina circulante, se não for uma dieta bem feita. E de uma hora para outra, essa chama pode voltar, né? Então, o ideal é apagar essa chama, ou seja, fazer esse detox, desinflamar esse sistema orgânico, e aí sim, a pessoa vai ter consciência de como comer e de quanto comer. E ficar bem para sempre, né? Porque é um tal de emagrece, engorda. Como que é o detox? O detox. Vamos lá. Né? Essa coisa do detox. Como é que se faz um detox? O que vem a ser esse detox? Detox parece o nome de inseticida, né? Pois Detox, é desintoxicação, né? A gente hoje fala muito desse termo, mas na verdade é um processo de limpeza mesmo. Pode acontecer de várias formas, com o profissional, né? Fazendo avaliação do paciente, levantando todos os sintomas, investigando causa e atuando nessas causas, ou seja, entrando com alimentos que vão ser digeridos pelo trato digestório, não um alimento de baixa quantidade calórica, não só, né? Mas que vá de fato ser digerido, e aí tem sintomas, né? Tem exames que podem mostrar bem isso. E a partir desse momento, esse alimento sendo digerido vai passar nutriente para o organismo. E esses nutrientes, vitaminas, minerais, todos esses agem como antioxidante, ou seja, varrendo. Não é parar de comer então? Não. Olha aí, tá vendo? Varrendo o meu organismo, retirando essas toxinas. Porque uma coisa muito errada, as pessoas hoje falam assim, vou passar 3 dias tomando água. Ou tomando suco, né? Vai saber também que tipo de suco. Esse espaço que eu dou sem os alimentos faz com que essas toxinas que eu tenho circulante agem no organismo, porque não tem nada para lutar contra elas. Se a gente passa um mês sem comer, tomando suco. Olha aqui, ó. Não vou falar quem que é, mas tudo bem. Não é. Eu nem conheço o detox. Não é, porque olha. Mas é uma coisa assim que eu acho muito importante chamar a atenção, né? Porque as pessoas fazem meio que algumas coisas absurdas para conseguir emagrecer. A senhora falou que dá uma olhada, é só dar uma olhada nos ingredientes do alimento. Isso. Mas como a gente vai saber qual é o ingrediente que tem que ter e qual que não tem que ter? Sim. Uma dica fácil. Quando a gente lê os ingredientes, que faz muita indagação, tipo, o que é isso? O que é isso? Foge do meu conhecimento. Normalmente a gente sabe o que é alimento, né? Tem lá, digamos, suco de uva integral. Bacana. Água de coco, vai comprar água de coco. Lê os ingredientes, água de coco, né? Deveria ter água de coco. De repente está lá, água de coco. Tem uma lista de ingredientes, você fala, Não é tem água de coco. um monte de antioxidante do produto para durar na prateleira. De repente você pega um suco, né? Um suco rápido de pozinho. Lê os ingredientes. Só os corantes que tem, que já não é nutricional, porque o organismo da gente ele só identifica nutriente.
Só. Ah, sei. Tudo que cai dentro dele que não é nutriente é toxina. É toxina. Veja a importância da limpeza, do detox. Mas então não existe um cardápio pré-estipulado do detox? Tem algumas dicas sim, que dá a gente para poderia fazer. falar, é assim, não, teria que ser... O ideal é sempre avaliar, porque tem assim as suas particularidades, né? Certo. Cada um tem um problema, cada um tem um sintoma, cada um tem uma forma de reação. Então, o ideal seria, de fato, fazer uma avaliação, levantar isso e passar um tratamento, normalmente de 4 semanas. A gente vai para o intervalo, eu posso chamar o intervalo e já vou falar, a gente vai para o intervalo e eu já emendo uma pergunta que eu quero saber se o detox a gente faz sempre ou se faz de vez em quando. Daqui a pouco a gente volta. Dizendo não à ilegalidade, à pirataria, à sonegação, ao desmatamento e à corrupção. Você está optando pela ética. Ética é uma palavra curta, mas definitiva. Ética, ou você tem ou não tem. www.institutoricardoizar.com.br. Você está assistindo o Cotidiano e Você, um oferecimento da Oi, a operadora que mais cresce no Brasil. Mais de 12 bilhões de reais. É isso que a Oi está investindo no Brasil do começo de 2012 até o fim desse ano, trazendo as mais diversas soluções e uma cobertura maior e melhor a cada dia. Tudo para ficar cada vez mais perto de você. A Oi completa você. Por isso, aonde você for, a Oi quer ir também. Nós estamos de volta aqui no Cotidiano e Você. Estamos aqui com a Lucilene Andrade, é nutricionista, está nos ensinando, dando uma aula e nos indicando como viver melhor através do detox. O detox, que é um processo de desintoxicação do organismo. Desintoxicação comendo, né? Não é parar de comer. Comendo. E comendo, né? Certo. Né? E comendo certo. Eu perguntei para a senhora antes a questão do detox. A pessoa não pode viver de detox. O detox tem que ser num período determinado, né? Sim. Não dá para você passar a vida inteira fazendo detox. É só uma fase, não Depende, é uma regra de alimentação? né? Quando é em tratamento, por exemplo, quando eu estou com o meu paciente que ele procura por alguns motivos, enfim, acima do peso ou sintomas de alergia e tal, então é levantado lá todo num procedimento de avaliação junto com alguns exames e é traçado um tratamento e a partir daí, recuperando esse sistema todo, o paciente vai comer de uma forma que eu chamo que eu trabalho com uma educação alimentar e não uma reeducação alimentar. Na verdade, ele zera, ele ganha consciência daquilo e aprende a comer. Esse é uma forma. Agora, como fazer um detox em casa? De repente, eu comi durante a semana, porque eu estou falando dos alimentos não digeridos e dos alimentos que contêm bastante aditivos, que acabam intoxicando o nosso corpo. Mas tem outros fatores também, né? O estresse, o dia a dia. Muitas vezes a gente olha um acidente pelas vias que recebeu, isso não foi digerido. Houve coisas que não são bacanas, isso também não é digerido. E acaba que vai juntando toxina em todo o sistema. E o corpo ataca ele mesmo, né? Então, tudo isso tem um tempo para se fazer. Agora, se eu tenho um dia e como de forma errada, em horários errados e alimentos que estão mais próximos e quero dar uma aliviada no sistema, tem alguns sucos, né, que ajuda bastante, principalmente sucos com bastante verde. O verde é fantástico para limpar, higienizar o organismo. Tipo e é quais sucos? E é a cor do fígado, de dar alegria para o fígado. Olha, né? Couve. Couve é o que há. Né? Eu já tomei muito suco de couve. É fantástico. Orgânica, porque senão vai fazer um concentrado de agrotóxico. É verdade, né? É verdade. Então tem que ser uma couve orgânica, pode adicionar se tiver algum problema de excreção urinária, né? Pode ser uma disfunção renal, aí pode colocar uma salsinha orgânica também, né? Associar, coar e tomar esse suco. Por que coar? E a fibra? Né? Porque eu estou tirando a fibra. Porque muitas vezes essa microbiota intestinal
que é a mucosa do intestino, e microbiota é a colônia, porque muita gente chama de flora intestinal, mas não tem flor no intestino. É mesmo, né? Não tem. Floratio, o nome tá errado, floratio. Na verdade, a microbiota intestinal, quando em desequilíbrio, faz com que eu consiga juntar mais toxinas, né? Então, se eu tenho uma microbiota intestinal saudável, alguns alimentos, né, inclusive o verde, ele favorece bastante essa saúde intestinal. Olha que interessante. Não só, todo o trato digestório, né, de toda essa parte das mucosas é fantástico. Então, de repente, tomar um suquinho verde pela manhã, em jejum, né, coado, para eu não colocar essas fibras para alimentar a bactéria patogênica. Porque se eu tiver desequilíbrio e favorecer bactéria do mal, que eu costumo dizer, essas fibras podem favorecer essas bactérias e fortalece não, ou seja, deixa mais fraco esse intestino. Sei. Então, por isso que, a princípio, é interessante coar, né, para ter a ação desse verde. Mas a alimentação de detox é tudo ruim ou tem coisa boa? Imagina, é uma delícia. Porque às vezes não... Porque o suco de couve mesmo não é ruim. Não é, eu já tomei. Se bater ele com maracujá, com abacaxi, suco de limão, às vezes um pouquinho. Porque o cítrico, ele dá uma quebrada, eles combinam bastante o sabor. Batia com banana também. Também é perfeito. Aliás, suco de banana é muito bom. Bom? Olha aí, bom, banana, canela e água mineral é o que há. Banana, canela e água mineral? E água mineral. Não precisa adoçar porque a banana já tem açúcar. Não precisa fazer consistente. Pode fazer ralinho. Faz ralinho. É uma delícia esse suco. Que legal. E quais os alimentos proibidos, totalmente proibidos? Né? Olha, proibidos são os alimentos que a gente tem dificuldade para digestão. Deve ser todos que você come, quer ver? Deve ser mesmo. Os alimentos que a gente encontra dificuldade para digestão. E aí pode se perguntar, quais os alimentos que a gente tem dificuldade de digestão? Aí a pergunta é, se comeu, estufou a barriga, deu gases, desconforto gástrico, dor de cabeça, muito sono, né, normalmente depois das refeições. Tem vários sintomas no dia a dia que a gente não se dá conta que foi decorrente de um alimento que não foi bem digerido, né? Então, o interessante seria identificar quais alimentos, né, para poder retirar esses alimentos e passar a consumir alimentos de fácil digestão. Tem alguns alimentos... Gordura? A gordura, ela é assim, acaba eu gosto de um contrafilé bem gordura. É polêmico, não há problemas. A carne é um dos alimentos no processo de detox que não é muito bacana, não. Porque acaba sobrecarregando muito e a gente vai recuperar o fígado. Carne vermelha. Carne vermelha. E depende da carne branca também. Se for comprar... Muitas vezes essas aves que são cheias de hormônios... Esses frangos, tipo, 15 dias já estão... Exatamente. Né? Eu tenho até um amigo que é veterinário e ele diz que as pessoas comem pintão, porque nasce 15 dias, está no prato da pessoa. Né? Então tem que tomar cuidado também com esse tipo de ave que come. De preferência sempre orgânico, né? E comer carnes, de alimentos de origem animal, mais moderado. Jogar mais vegetal mesmo. E tem outras proteínas vegetais que dá para a gente incluir na dieta, que é de fácil digestão. Questão da água. Bom, 70% então, aqui... Mas e essas regras? 2 litros de água por dia, 1 litro, como que é esse negócio? É 30 ml por quilo de peso. 30 ml por quilo de peso. 30, que dá em torno... Que tem que tomar? Que tem que tomar. 30 ml por quilo de peso, que dá em torno, para uma pessoa de 60 quilos, de 1,5 litro a 2 litros de água. Isso não vale para criança, por exemplo. 30 né? Precisa ml, ver o peso da criança. Precisa ver também se eu estou consumindo água e estou excretando água. Porque consumir e sentir sede não é e tomar água porque sentiu sede não é sinal de que está tudo bem e que está saudável. Sentir sede é um SOS. Já é desidratação. Uma desidratação celular, 2% de desidratação. Eu só tomo água quando eu tenho sede. Eu também, eu tomo muito pouca água. Não é bacana, porque você tem que manter o sistema... Eu tomo muito café, o café está proibido aqui na... Olha, eu também tomo muito café. Depende do que tem no café, depende do tipo de café, se o café foi coado. Quando a gente encontra um organismo desinflamado, o café é tudo de bom. Todas as coisas que a gente vê falar que é bom, mas com o organismo desinflamado. Sei. Né? Aí tudo bem. Agora, por isso que eu falo da educação e da reeducação. Porque a reeducação é em cima de uma inflamação, em cima do que já tem.
né, de como o organismo já está. Agora, quando eu limpo e desinflamo, aí o café, até 200 ml de café coado, sem açúcar, de preferência. Café né? coado não é o café de máquina, não é o... Não é o expresso, é o coado. né? É o coado, né? Porque você elimina alguns ácidos, que esses ácidos favorecem aumento de colesterol. Então, Tá vendo? consumir café expresso muitas vezes ao dia, mesmo que sem açúcar, favorece o aumento do colesterol. Olha Com aqui, açúcar, então? Aí complica ainda mais. O açúcar é um Gente dos do céu. Toma grandes com vilões açúcar da ou com alimentação. adoçante? Não, eu tomo com açúcar. Olha, Não, ninguém entre merece açúcar adoçante, e meu Deus do adoçante, céu. O que é pior? um açúcar de boa qualidade, um orgânico mascavo. Orgânico, é. Porque adoçante E esses é complicado. açúcar light, funciona isso? Não. Não. Quando fala o adoçante, pelo amor de Deus, não deve. Olha, tem estudos hoje bastante interessante colocar essa questão do adoçante, já que estamos falando de detox, Isso. porque tem estudos mostrando que o consumo de adoçante leva a aumento de insulina, Olha que coisa. ou seja, prejudica o diabético. Prejudica, Né? Então, assim, algumas pessoas podem até de repente ficar assustadas, eu consumo adoçante. Umas gotinhas de adoçante aleatório não causa problema para ninguém. Mas consumir vários alimentos... E não adianta, sabe por quê? Todo mundo que adoça cafezinho é gordo. Todo mundo. Todo mundo, você pode ver. Todo mundo que usa adoçante é gordo. Obrigado. É uma coisa... Mas é verdade, tem que ter esse conceito. Muitas vezes as pessoas comem excesso de açúcar de manhã e colocam adoçante. Um monte de pão branco, de farinhas, enfim, e colocam o adoçante. Aí você fala... Pãozinho branco não pode. Olha, não é bacana as farinhas brancas, até mesmo, até questão do glúten hoje se fala bastante também, então né? essa questão do glúten também, né? Olha, tem mais, tá muito interessante. Queria fazer mais uma pergunta. Faz pergunta. Se o detox é incompatível com alguém que contém alguma doença, por exemplo, fibra e diverticulite, é necessário o consumo, e você estava falando de peneirar para não ter fibra. Existem algumas doenças que precisam ter um certo consumo de alimentos. É necessário procurar um médico para fazer o detox? O nutricionista funcional, ele está bem capacitado para fazer um detox, porque tem que conhecer bastante o metabolismo, né? E essa parte toda imunológica, né? Então, a gente tem muitas horas de bioquímica para poder fazer esse processo. Tem que ser muito bem feito um detox, porque você pode retirar, tem um processo de primeira fase, segunda fase, onde retira esse alimento e reintroduz alimento até fortalecer esse sistema. Então, a pessoa que faz isso tem que estar muito capacitada, porque se limpa, tira os excessos e não orienta a forma correta, de repente um vestígio de um alimento pode dar um desconforto bastante grande, né? E pode ser complicado aí. Entendi. Então, não é tão simples assim. Nessa questão patológica. Mitos e verdades sobre o detox. Daqui a pouco, né? No próximo bloco. Ética significa caráter, aquilo que é bom para o indivíduo e para a sociedade. Para ser ético, basta dizer não. Não ao desmatamento ilegal. Não à corrupção. Não à sonegação. Não à pirataria. Ética, ou você tem ou não tem. www.institutoricardoizar.com.br. Traga seu número pra Oi e tenha internet o tempo todo. Olha só, ele vê notícias e vídeos, ela acessa redes sociais e e-mails. E ainda ligam e enviam torpedos ilimitados. E além disso, vão usar mais um serviço sem pagar por ele. Faça também um Oi Smartphone. O seu aparelho pode até sair de graça. Só não vai ficar assim, igual a eles. A Oi quer que você continue aproveitando o melhor da vida real. Venha pra Oi. A Oi completa você. Mitos e verdades sobre o detox. Comer de 3 em 3 horas em pequenas porções é infalível para emagrecer? Ajuda bastante, isso é uma verdade. Para manter glicemia é importante comer de 3 em 3 horas. Alimentos de qualidade. Ponto pra mim que eu faço isso. Vamos perguntar outra coisa. Não comer depois das 8 horas da noite garante que a gente emagrece? Não.
Não. Vou comer de novo. Então. É importante comer, inclusive, carboidratos de boa qualidade, porque eu tenho ação de hormônios que depende de carboidrato durante a primeira fase do sono. Então, se eu baixo, eu posso prejudicar, inclusive, a produção de GH, que é um hormônio importante para o processo de perda de peso. Ponto para mim que como à noite bastante. Mas depende muito do tipo de carboidrato. Você come uma leitoa de noite, não adianta, né? Carboidrato de fácil digestão. Reduzir calorias drasticamente por um período emagrece para a vida inteira? Não. Tá. Não emagrece. É aquele efeito sanfona? É o efeito sanfona e é aquela história que a gente conversou no começo, baixar demais a quantidade de calorias, baixar a chama do incêndio, né? Eu continuo ainda com problema e posso ter toxina aí circulante dando mais problema. As gorduras do bem, está muito na moda esse negócio de gordura, porque hoje tem assim, óleo de, como que chama aquele negócio? Óleo de coco, óleo de cártamo, óleo de abacate Show de bola. E óleo, né, tem aquele negócio do ômega 3 também, né, do ômega 3. Sim. Essas gorduras, tá tudo liberado? Não é que é assim, tudo liberado. Até água a gente tem que tomar com uma certa precaução para não forçar o rim. Então, tudo é equilíbrio. O termo sempre parte do equilíbrio. Todas essas gorduras, as gorduras que a gente chama do bem, são as poliinsaturadas, as que são de mais fácil digestão, as ricas em ômegas, né? Os ômegas têm ação importante como uma ação anti-inflamatória, a gente falou tanto de inflamação, ele ajuda bastante nesse processo todo, até para a parte de mitocôndria mesmo, dando energia para a célula, enfim. O cártamo, inclusive não só para ter mais proveito da gordura, como também prevenindo doenças cardiovasculares. Então, sabendo consumir o próprio óleo de coco, apesar de ser uma gordura saturada, mas é um triglicerídeo de cadeia média, ou seja, ele atua fazendo com que a queima da gordura, até a queima da gordura que nós temos armazenada, disponibilize, gerando energia. Então, consumir esses óleos dentro de um organismo em equilíbrio, dentro de uma alimentação bacana, é perfeito. Agora, ir para a churrascaria 3, 4 vezes por semana e ficar tomando ômega não resolve muito. É verdade. Macarrão é sempre o vilão do cardápio? Imagina, macarrão é fantástico, é tudo de bom, mas de preferência integral, quando se pode comer o glúten, né? Quando não se pode ou está fazendo detox de sem glúten, tem macarrão de excelente qualidade no mercado que a gente come sem perceber. É tranquilo. E o café? Ajuda a perder peso? É verdade? É verdade. Café puro, coado, de boa qualidade, ajuda dentro daquele organismo em equilíbrio. Inclusive até estudos mostrando que controla o diabetes. O café coado, não lembro, café coado, tanto coador de pano, coador de papel, né? Esses coadores, assim, a forma coada de a água, assim, 90 graus, 80 graus, uma água de boa qualidade para não oxidar. Porque não pode ferver, né? Exatamente. Não, café você não pode ferver água. Não? Não, você queima justamente o que ele tem de bom. A água tem... Doutora Lucilene Andrade, nutricionista funcional. Obrigado pela tua presença hoje aqui. E eu é que agradeço. Muito Obrigado, prazer. foi muito bom mesmo. Acho que para todos nós. Que bom. Obrigado. Até semana que vem com mais um Cotidiano e você. Aí, tá bem. Isso aí dá. Você assistiu Cotidiano e Você, um oferecimento da Oi, a operadora que mais cresce no Brasil.